Abrindo a nossa 8ª live do Ciência de Bolso. Boa noite, estamos começando então, como eu disse, a 8ª live, que é o nosso projeto de divulgação científica do Ciência de Bolso da Universidade de Santa Cruz do Sul. E hoje, então, nós vamos conversar com a dermatologista Jaqueline Barbosa, que já está conosco aqui na sala, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer as pessoas que já estão aí entrando na live, vão acompanhar essa nossa live depois, que vai estar disponível aí no YouTube também, no formato de podcast, e o link vai estar aí na descrição da bio, tá? Pessoal, então a Jaque já está conosco. Bem-vinda, Jaque. Agradecemos por você ter aceitado o nosso convite para essa live. E hoje a gente vai falar então sobre a pesquisa de mestrado da Jaqueline Barbosa, que teve como tema principal a psoríase. Jaque, boa noite já, né? Gostaríamos então que você contasse um pouquinho sobre você e sua trajetória acadêmica. Ai, tá bom, gente. Obrigada pelo convite. Fico feliz de hoje ter dado certo, né? Porque a gente sofreu com a internet na última vez. Então, para quem não me conhece, eu sou Jaqueline Barbosa, eu sou médica, eu me formei na URGS, em Porto Alegre, e eu fiz residência médica em dermatologia na Santa Casa de Porto Alegre. Durante a minha residência médica, né, que a gente aprende todas as doenças de pele, etc. Todas não, né? Mas enfim, a maioria. Eu me deparei, então, com pacientes com psoríase. Lá na minha residência tinha um preceptor, que é o Dr. André Carvalho, que é o meu mentor até hoje, que é um ícone, assim, psoríase no mundo. Ele é muito conhecido fora de fazer pesquisa e ser grupo de pesquisa no exterior. E eu me encantei em ajudar aqueles pacientes. Então, logo na residência, eu já comecei a focar bastante em psoríase, fazendo outras coisas, mas estava sempre muito envolvida com os trabalhos, etc., em psoríase. Então, eu me formei na residência, vim morar aqui em Santa Cruz do Sul, atualmente sou professora da Faculdade de Medicina. E aí, no meio da minha residência, eu já iniciei, na verdade, o mestrado em Porto Alegre, na Fundação. Já também com o Dr. André como meu orientador, pensando em estudar a psoríase. Naquele momento, a gente pensava em estudar decoy cells, que é uma célula que aparece na urina de pacientes que têm um vírus, que é o JC vírus. E aí a gente sabia que pacientes com psoríase que tiveram esse JC vírus e usaram um imunobiológico tiveram uma reação grave, então a gente queria estudar esses pacientes. Mas a ida e vinda para mim em Porto Alegre e Santa Cruz estava muito ruim, assim, a estrada o tempo todo, estava com bastante compromisso profissional aqui. Então, daí eu fiz a prova e passei no PPG, aqui em Santa Cruz, de Promoção da Saúde, mas eu lembro que quando eu entrei, assim, para fazer a entrevista com a professora Valeriana e a professora Silvia, eu falei, não, eu não abro mão de estudar psoríase. Tipo, esse é um motivo pelo qual me faz querer estudar mais, assim, eu sou muito apaixonada realmente pelo assunto. E aí, a gente conversou com a doutora Valeriana, falei que eu já tinha um N bem grande de pacientes naquela época, que era preocupação, né? Às vezes a gente queria fazer uma pesquisa e tu não tem o número de pacientes, ou tu não tem o número de indivíduos, enfim. E aí ele topou entrar nessa comigo, assim, aí a gente decidiu, então, estudar psoríase por espectroscopia por absorção molecular no infravermelho, que é o trabalho do Dr. Valeriano aqui na Unisc. Certo, Jaque, você poderia contar um pouquinho, então, para a gente sobre essa pesquisa, né? Esses 2 anos que você esteve envolvida aí juntamente com o mestrado em promoção da saúde. Conta para nós como é que foi essa pesquisa. Então, assim, a nossa pesquisa, a gente queria provar, e conseguiu, que com uma gota de saliva e uma gota de sangue, passando na máquina de espectroscopia, a gente conseguiria distinguir paciente que tem psoríase e não tem psoríase, e depois paciente que tem psoríase grave e tem psoríase leve. Então, era esse o nosso objetivo. E aí, realmente, graças a Deus, eu tinha um número bem importante de pacientes. Então, agora, porque eu continuo coletando, porque a gente está pensando no doutorado, né? Então, agora eu devo ter umas 130 coletas de sangue e saliva de pacientes. Então, a gente tinha bastante já coleta para conseguir defender o mestrado e já tinha uma alteração na curva da espectroscopia. Então, a espectroscopia, ela não lê uma substância, ela lê um conjunto de proteínas. Então, ela consegue dizer mais ou menos assim, a substância, a energia passa por aquela substância, no caso a saliva, e eu brinco que é como se tu pagar uma conta. Então, tu vai receber o troco dessa energia, porque aquela substância ela vai absorver em comprimentos de onda diferentes, energias diferentes. É aí que a gente sabe quando que eu tenho mais proteína, quando que eu tenho mais carboidrato, amida, enfim, ou várias substâncias. Mas tudo em grupo funcional, gente. Eu não consigo dizer, eu tenho ferro. Eu consigo dizer que eu tenho um íon. Eu consigo dizer que eu tenho aminoácido, entende? E aí eu recebo, passa pela máquina, a energia passa pela substância e a substância, o resto da energia é lida no final. E aí, este resto de energia, que seria o troco, né? O que aquela substância não absorveu de energia, a gente coloca numa curva através de um programa de computador, e aí a gente vê a curva de espectroscopia.
Então, a gente conseguiu provar, e não tinha nenhum estudo com espectroscopia no infravermelho de por transformada de Fourier, que é o tipo específico de espectroscopia que o Dr. Valeriano faz, não tinha nenhum estudo na literatura ainda testando pacientes com e sem psoríase. Por que a gente queria estudar isso, né? Por quê? Porque a gente queria... a ideia é, e eu acredito que a gente vai conseguir, que a gente consiga ajudar os médicos de saúde da família, com um exame, conseguir saber quem é o paciente grave que precisa de indicação para tratamento especializado com dermatologista. Então, a ideia é a gente, de fato, promover saúde, né? Ajudar toda a comunidade, porque psoríase é muito frequente, 2% da população gaúcha quase tem psoríase. Então, é um número bem expressivo. Então, foi um trabalho muito lindo, assim, que deu um resultado bem bonito mesmo, e que a gente acha que vai conseguir replicar isso também agora, mostrando se tem ou não tem resposta ao tratamento. Isso também é a nossa... Aí sim, buscando um biomarcador, que ainda não tem psoríase, né? Então, é tipo a busca de $1 milhão, um biomarcador em psoríase. Certo, Jaque. Então, é um estudo inédito, com certeza vai continuar, né, como você mesmo disse. E o objetivo do teu estudo realmente, né, foi promover saúde, ver se a gente consegue uma ferramenta que possa ajudar os médicos nesse diagnóstico da psoríase, né, Jaque? Continua o estudo, Exatamente. Jaque? Continua porque eu tenho planos de entrar no doutorado, né? Então, eu ainda sigo coletando, porque eu sigo tendo muitos pacientes, graças a Deus, então a gente segue coletando. E saliva e sangue, porque o trabalho ainda não terminou, até porque a gente pode aumentar o nosso N também para pesquisar outras coisas, né? Aumentar o N, a gente consegue ter maior poder estatístico, então, no que a gente conseguiu descobrir até agora, né? Então, sim, a pesquisa continua e agora o plano vai ser a gente estudar outros comemorativos, digamos assim, da psoríase. Então, artrite psoriásica, doença inflamatória intestinal, porque o paciente com psoríase, ele tem inflamação também nas veias, ele tem inflamação nas artérias, tanto que aumenta o risco de morte cardiovascular, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de várias situações. Então, nosso plano é a gente conseguir provar com a espectroscopia, que é um exame super barato, porque, na verdade, tu precisa só da máquina. E assim, gente, atualmente se tem espectroscópio em muitos laboratórios de análises clínicas. Não é uma coisa que não se tem, sabe? Então, é possível, sim, a gente conseguir fazer esse exame se tornar um exame mesmo, né? E não precisa de reagente, é só a energia do espectroscópio que passa pela substância. E o mais legal é que a substância, que no caso é a saliva ou sangue, ele não é destruído para fazer esse estudo. Isso é importante porque tu pode retestar na mesma amostra, né? Então, a gente tem uma técnica barata, muito barata, reproduzível e muito confiável. Isso também é muito importante a gente focar. Fazer e realmente deu certo, eu fiquei bem satisfeita. Bom, então a gente já sabe um pouquinho sobre a pesquisa, né, que a Jaque desenvolveu aí durante o mestrado, vem um doutorado por aí, com certeza, né, com esse estudo inédito, esse estudo inovador, trazendo aí uma resposta também que tanto a comunidade médica precisa e a população também, né, Jaque, que vai ser um diagnóstico fácil, rápido e também barato, como você disse, né, para que essas pessoas aí, enfim, ajude também a classe médica nesse diagnóstico, né, porque também muitas vezes deve passar batido algumas questões de diagnóstico dessa doença, né. Mas já que a gente agora já sabe um pouquinho do teu trabalho, e eu gostaria de saber quem é que foram as pessoas que participaram, assim, da tua pesquisa. Tá. O professor Valeriano, né, lógico. O doutor André Carvalho, em Porto Alegre, ele me ajudou na parte científica, porque o professor Valeriano sabe tudo de espectroscopia, né? Mas aí eu precisava também de ajuda por parte da psoríase, né? Então, o doutor André sabe tudo de psoríase. Então, o doutor André foi o colaborador do meu trabalho, que foi muito importante. O doutor Valeriano, né, obviamente. Tivemos uma aluna de medicina, que é a Roberta Schneider, que também nos ajudou muito, muito, muito. Foi muito importante. A Carolina Schneider, desculpa. Que muito importante. E assim, eu tenho a agradecer a todos os meus professores do PPG, todos foram muito importantes, mas especialmente os meus pacientes, né? Porque eu não tive nenhum paciente que se negou a coletar saliva ou sangue. Saliva e sangue, eu coletava os dois. Então isso é bem lindo, assim, Sim, né? então, Os pacientes ficavam, ai, desculpa. já que foram os teus pacientes de consultório que aceitaram participar contigo dessa pesquisa. Exato. Então, não teve nenhum Sim. paciente que disse não, né? Ah, eu não quero. Nenhum. Todos falam, não, eu quero. Porque eu explicava que é pra gente tentar ajudar depois outros pacientes. Todo mundo, sabe, se sentiu satisfeito, assim, em poder, de alguma forma, auxiliar. Porque os pacientes
que se tratam hoje com médicos referência em psoríase, eu não sou a única, lógico, né? Tem vários no Brasil. Eles são muito impactados porque, gente, a gente consegue deixar, os medicamentos atuais conseguem permitir que os pacientes fiquem sem nenhuma lesão de pele. Então, isso é um agente transformador da vida daquele paciente. Ele tinha uma vida com muito sofrimento, porque psoríase causa sofrimento físico, psíquico, social, econômico, espiritual. É muito triste, sabe? E aquele paciente se transformar de novo, voltar a ter uma vida normal, é incrível. Então ele quer isso pros outros. É muito bonito. Quando tu precisa, já precisei pedir remédio emprestado de um para dar para outro, porque do outro não tinha chegado. Aquelas coisas de SUS, né, gente? Que a gente acaba que precisa, às vezes, pedir ajuda. E sempre eu tive a ajuda dos pacientes, assim. Eles são muito, muito, muito amorosos mesmo. Com certeza, e também essas pessoas que vivem com a psoríase, né? Eu creio que elas sim, elas querem realmente ter melhor qualidade de vida, elas estão dispostas a ajudar sempre alguém como você, né, que encarou esse desafio de fazer esse trabalho, essa pesquisa tão maravilhosa, né, Jaque? Uma coisa que eu gostaria de te perguntar, Jaque, quais são as pessoas, assim, agora falando um pouquinho de modo geral, né? Quais são as pessoas que são mais afetadas ou acometidas pela psoríase? E como você tem visto essa prevalência aqui no nosso país? Que no norte e nordeste, a gente imagina que isso seja por causa da incidência solar. Na Europa, na Noruega, chega até 8% de pacientes com psoríase. No Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, é quase 2%. Ela comete basicamente dois grupos de pacientes, ou adultos jovens, adolescentes até os 20 anos, ou dos 40 aos 60 anos. Isso quer dizer que ela impacta fases muito importantes da vida do indivíduo, tanto da vida profissional quanto da vida pessoal. Ela é igualmente dividida entre homens e mulheres. Isso não muda realmente para nós, em outras áreas do mundo, isso não muda. Essa divisão de homens e mulheres é muito parecida. Tem mais chance, a psoríase é uma doença genética, tem mais chance de ter psoríase quem tem familiar com psoríase. Então, tu precisa ter uma chave, eu brinco, na verdade, precisa ter uma porta para aquela fechadura abrir, né? Precisa ter genética para ter psoríase. Então, se tu tem familiares com psoríase, tu tem maior risco de ter psoríase. Mas pode não ter ninguém na tua família e ser o primeiro familiar a ter psoríase também. Isso não exclui. Sim. Já que então tem aí pessoas jovens, né, que se manifesta esse acometimento aí, né, acomete essas pessoas jovens também. Como é que, assim, vocês médicos, né, a classe médica tem trabalhado para melhorar a qualidade de vida, a expectativa de vida desses indivíduos, assim? Amei essa pergunta, porque paciente com psoríase grave e atualmente o novo consenso brasileiro de psoríase, que foi lançado faz 2 semanas, inclusive eu fiz um capítulo, ele divide agora em psoríase leve ou grave. Então, assim, ou 8 ou 80, né? Pacientes com psoríase grave, sem tratamento, elas têm uma diminuição de tempo de vida de 5 anos. Então, se você morreria aos 78, tu morre aos 73, né? É muito impactante, porque é uma perda muito grande de tempo de vida. E os pacientes realmente com psoríase grave morrem mais cedo se não são tratados.
Pessoal, eu acho que a gente está perdendo a conexão, né, com a Jaque. Jaque, tu consegue me ouvir bem? Para mim tá falhando o som, né? E agora a Jaque travou para mim, pessoal. Como é que tá para vocês aí? Nessa última pergunta não tá saindo a resposta da Jaque, né? A gente tá com dificuldade para falar com a Jaque aí. A Jaque vai entrar de novo, eu creio, né? A gente tá com um probleminha aí de conexão, tá, pessoal? Vamos ver aqui como é que estamos, então, tá? Se a Jaque volta para falar com a gente, né? Travou, né? Travou para vocês aí também, né, pessoal? Vamos ver se a Jaque volta, então, para dar continuidade, refazer a pergunta. Renato entrou, vamos lá, então. Então, a gente está esperando só a Jaque se conectar de novo com a gente aqui. E a gente vai tentar, né, dar prosseguimento no nosso bate-papo aí, que nós perdemos a conexão com a Jaque. Jaque, então, vamos tentar aqui entrar de novo com a Jaqueline, né? Enviei uma solicitação para ti, Jaque, tá? Opa. Vai de novo. Enviaram uma solicitação. Se a gente não conseguir por aqui, eu vou passar para a Letiana, então, continuar a nossa entrevista, tá? Desculpa! Nosso bate-papo com a Jaqueline. Jaque, consegue me ouvir? Capaz, Jaque. Vamos continuar? Vamos ver se a gente consegue? Vamos, vai dar certo. Vai dar certo, sim. Se travar, eu passo para a Letiane e continuar contigo, tá? Mas a pergunta era, o pessoal disse que não conseguiu ouvir o que tu tinha comentado antes, né? Que a pergunta era sobre essas pessoas que são acometidas tão jovens e qualidade de vida, expectativa de vida para elas. Tu pode, então, repetir tudo de novo, que o pessoal não conseguiu entender, tá, Jaque? Não tem problema, repito, com prazer. Então, assim, pacientes com psoríase grave têm diminuição de 5 anos, em média, da expectativa de vida. Psoríase grave sem tratamento. Isso é muito, muito grave, logicamente, né? Porque é muito tempo de vida útil que é perdido para esses pacientes. Atualmente, o novo consenso brasileiro de psoríase, que foi lançado faz 2 semanas, eu inclusive fiz um capítulo desse consenso, psoríase entre leve ou grave. Então, a psoríase grave precisa de tratamento. Não pode ser só remédio de passar, tem que ser remédio de tomar notável. E nos últimos anos, e no Brasil e no mundo todo, né, a ciência foi muito desenvolvida para esses pacientes, para essa doença, porque foi estudada a forma como a psoríase acontece, quer dizer, a fisiopatologia da psoríase foi desvendada e a partir disso conseguiu-se fazer tratamento que a gente chama de droga-alvo. Essas terapias específicas, elas bloqueiam vias específicas da imunidade do paciente, de toda a capacidade humoral que ele tem, e isso faz um tratamento muito específico e muito seguro. Antigamente, nós tínhamos, e temos ainda hoje, mas se usa cada vez menos, tratamentos que precisavam fazer o paciente ficar com uma baixa imunidade, o que traziam grandes riscos para esses pacientes, além de risco de problemas renais e problemas hepáticos no fígado. Então, atualmente, o que se tem hoje para os pacientes com psoríase cutânea grave no Brasil é, pelo SUS, os melhores medicamentos que tem no mundo todo. Então, cada dos medicamentos chegam no Brasil. Hoje em dia demora 6, 8 meses depois que lança nos Estados Unidos para lançar aqui, é muito rápido. E graças a Deus a gente tem esses medicamentos disponíveis no SUS. Ainda tá travando para mim aqui. Já que você consegue me ouvir bem? O pessoal entendeu, então, essa última... Tá bom. O pessoal entendeu bem a resposta da Jaque ali pra gente? Acho que sim, né? Deu para entender. Mas, Jaque, você já falou, então, né, sobre essa questão da expectativa de vida dessas pessoas. Realmente, assim, eu não sabia, né, pessoal? Acho que o pessoal que está acompanhando a live aí, se souber, poucas pessoas, né? Dessa diminuição de expectativa de vida dessas pessoas, né? Então, a psoríase, como você disse, ela requer alguns cuidados específicos, né? Eu queria te perguntar também se o SUS ele disponibiliza algum medicamento para essas pessoas que são acometidas pela psoríase. Sim, o SUS disponibiliza todos os medicamentos que estão no Consenso Brasileiro de Psoríase.
O Brasil é o único país no mundo que disponibiliza gratuitamente os melhores remédios para psoríase. Então, nós temos os imunobiológicos, que são medicações super caras, são maravilhosas, são muito específicas, muito efetivas e com baixíssimos efeitos colaterais e que são pagos pelo SUS. Então, hoje em dia, se o paciente tem psoríase grave, ele pode ser atendido no seu plano de saúde, no seu médico particular, não interessa. Ou no SUS, no dermatologista especialista do SUS, ele tem o direito e os nossos pacientes recebem rápido, viu? Eu te digo que assim, ó, atualmente, 3, 4 semanas o paciente está recebendo o tratamento. É maravilhoso. Que bom, né? Então, o nosso país tá na frente, né, Jaque? Tá na frente. Não, ele Bom, tá na então, frente mesmo, eu falo isso. sim, sim. Me ouviu bem aí, né? Aham. Tá. Então, Jaque, o que eu gostaria de perguntar mais? Pessoal, tem alguma pergunta para Jaque, vocês que estão na live conosco? Querem perguntar alguma coisa sobre psoríase? Fica aberto aí um espaço para ela falar um pouquinho, se vocês têm alguma dúvida, quiserem saber um pouquinho mais também da pesquisa da Jaque, o que ela tem de expectativa aí para o doutorado, né? Vocês podem perguntar agora, é o momento de vocês Eu também, tenho se uma coisa quiserem bem fazer alguma pergunta, né? Eu tenho Jaque, acho que tá uma coisa bem falando alguma interessante que coisa. aconteceu também no meu mestrado. Foi o seguinte, depois que a Tá. gente fez essa pesquisa, então, e que a gente conseguiu provar isso, conseguiu sensibilizar, né? Muitas pessoas da importância que a psoríase não é uma doença só de pele. Eu acho que, na verdade, essa é a minha maior bandeira, sabe? Psoríase é promoção da saúde. Tu tratar a psoríase, tu trata o paciente como um todo, porque ele é impactado de várias maneiras. Então, eu fui convidada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a escrever um projeto de lei para tratamento de pacientes com psoríase pelo SUS. Isso foi muito legal, assim, a gente lançou, fez o projeto de lei, foi cadastrado 9 de outubro, que foi o dia da psoríase. Então, a gente fez um projeto de lei para orientar os médicos de saúde da família e um fluxo para os pacientes com psoríase grave no SUS. Esse projeto de lei vire uma lei, o Rio Grande do Sul vai ser pioneiro na organização do tratamento para o paciente com psoríase, né? De fluxo e de treinamento para os médicos de saúde da família. Então, a gente está bem contente com isso. E isso nasceu do meu mestrado também. Então, é mais uma coisa que a gente consegue devolver para a comunidade, né? Porque o mestrado é isso, pesquisar alguma coisa, pedir ajuda para a comunidade para pesquisar e tu devolver de alguma forma. Bom, então, pessoal, já que eu só tenho que te parabenizar, né, por estar à frente disso, ser convidada, né, a partir de uma pesquisa. A gente teve essa iniciativa de ter esse projeto aqui do Ciência de Bolso para mostrar, né, as nossas pesquisas do PPG, né, de promoção da saúde. Então, você, com a sua pesquisa, né, teve essa oportunidade de ser convidada. Eu acredito que deu uma cutucada, né, em algumas questões aí que precisariam ser revistas. E a gente, então, tem que te parabenizar, e é isso mesmo, trabalhar em prol dessas pessoas que são acometidas por psoríase. A gente teve a oportunidade de estudar junto, eu vi a tua paixão por estudar psoríase. Então, te parabenizo por esse belíssimo trabalho teu. E já que eu quero que tu comente um pouquinho dessa tua bolsa que tu ganhou lá na Inglaterra, é isso, né? Para estudar sobre psoríase também, que é a tua paixão. Sim. Fala pra gente um pouquinho sobre essa bolsa. Eu sou... Ponto, eu sou totalmente psoriásica, assim. Então, assim, existe um conselho mundial de especialistas em psoríase que chama International Psoriasis Council, que é Conselho Mundial de Psoríase. Então, esse conselho, ele tem, acho que mais ou menos uns 60 médicos, uns 70 médicos no mundo, e ele é muito forte, ele está muito envolvido com as associações médicas, especialmente a americana e a europeia. E esse consenso, esse conselho, eles treinam médicos que eles consideram que vão ser os experts do futuro. Então, assim, os líderes do futuro em psoríase. Aí, a cada ano, eles fazem como é que fala quando não é concurso? É concurso, né? Não é são concurso. Um concurso com o que eles chamam os médicos que têm interesse em participar. Mas para você participar, tu tem que ser indicado por um membro do IPC, que é o Conselho Mundial. E no Brasil tem 2 membros do IPC. Então, eu fui indicada por um dos membros que se aplicam para concorrer a essa bolsa. E aí são 5, aliás, que eles pegam, né? Que eles autorizam. E aí eu sou uma das 5, então, bolsistas do IPC de 2020, agora vai virar 2021 por causa da pandemia.
O que significa isso? Então, eu passo a ser treinada, eu escolhi um mentor, o meu mentor é da Inglaterra, é de Manchester, que é o Dr. Griffiths. Eu passo a ser mentorada por ele, então treinada por ele, para fazer pesquisa em psoríase. O foco do IPC é treinar líderes no futuro para pesquisa em psoríase, porque eles querem que isso continue sendo estudado e continue sendo sempre discutido. Então, eu inicio agora, por causa da pandemia, isso tudo foi passado para 2021, eu inicio agora, então, inicialmente online, algumas aulas, algumas discussões, e porque eu faço pesquisa com o Dr. Griffiths na Inglaterra, essas pesquisas já começaram, então eu faço parte do grupo de pesquisa dele, e aí se Deus quiser, né, porque, gente, com o coronavírus agora não sabe mais nada, né, mas teoricamente eu viajo, então, em março para os Estados Unidos, encontro ele em março lá num congresso. Depois, em junho, eu vou para a Inglaterra, encontro ele, fico alguns dias. E depois eu vou em outubro e volto daí em dezembro do ano que vem. Então, aí eu fico com o Dr. Griffiths um mês e meio direto, mas eu fico algumas semanas no ano com ele também. Tudo participando de pesquisas e aí eu preciso publicar essas minhas pesquisas pela minha bolsa num congresso internacional de psoríase. Que aí provavelmente seja o europeu do ano que vem, por causa do coronavírus, as coisas mudaram um pouquinho. Então, assim, é incrível, porque até então nenhum brasileiro tinha sido agraciado com uma bolsa dessa. É muito importante essa bolsa na minha área, assim. E eu converso agora com uns caras, assim, os caras que têm 400 publicações no PubMed, entende? É uma coisa fora da nossa realidade, assim. É muito legal, eles têm muita visão de pesquisa, é incrível. Eu tô bem orgulhosa, assim, até hoje, faz tempo eu tô orgulhosa. E aí eu vou passar a pesquisar, fazer parte também da pesquisa do Dr. Griffiths. Uma das pesquisas que eu já fiz durante esse ano foi ajudar a montar o Atlas Mundial de Psoríase, fazendo a leitura do Brasil. Então, a leitura do Brasil foi feita por mim, e aí veio uma colega da Noruega que fez a do resto da América Latina, que também faz parte do GPA, que é Global Psoriasis Atlas. Então, tá bem legal, assim. Claro que o coronavírus deu uma judiada em todo mundo, né? Assim, os planos não conseguiram ser como seriam, mas a gente tá conseguindo fazer o que tinha se proposto. Estamos todos orgulhosos de ti, né, Jaque? Todo o programa, com certeza, né? E como tu disse, é psicoriática. A Jaque é apaixonada, né, por esse tema e a gente sente isso quando ela fala. Então, realmente a bolsa era para ser sua mesmo. E a gente torce para que você possa fazer um bom trabalho, uma boa pesquisa, trazer resultados importantes para a população, né, de modo geral. Também quero que tu comente um pouquinho sobre o teu capítulo de livro para a gente finalizar a nossa live hoje. Tu escreveu um livro recentemente sobre um capítulo de livro, né? Recentemente. Comenta pra gente se ele está disponível, então, se a assim, gente pode acessar. Tá bom. Então, assim, ó, eu fui convidada para fazer um capítulo de um livro sobre artrite psoriásica, falando sobre psoríase, né? É a introdução falando sobre a história da psoríase. E aí eu fui convidada, eu e o Dr. Fernando Neubert, de Porto Alegre, que é reumatologista, e é um livro pan-americano, na verdade ele foi lançado na Espanha, é um livro em espanhol. Ele está disponível, eu posso deixar para vocês depois o link, porque eu acho que é um livro, o livro está aberto, ele está disponível. E foi um prazer enorme, porque eu não sei se não sou a única brasileira que está fazendo parte desse capítulo, desse livro todo. E é um livro todo falando sobre doença psoriásica. Então eu falo sobre a introdução, contando a história da psoríase. Porque assim, gente, antigamente, há 200 anos atrás, se achava que a psoríase era lepra. Então os pacientes sofreram muito abuso emocional, foram excluídos da sociedade porque se achava que era lepra. Depois houve a divisão entre entre lepra, e a psoríase passou a ser chamada de psora leprosa. Mesmo assim, ainda ficou com aquela chaga, né? E só a partir de 1881, mais ou menos, que virou o nome psoríase. Mas a coisa começou a aumentar mesmo a pesquisa só nos anos 1900. Então é muito, muito, muito recente. Sendo que o corticoide, que é um dos tratamentos para psoríase tópica, foi lançado e descoberto em 1900. Então, vejam bem, as pessoas sofrem com psoríase, tem história de faraós que tinham psoríase. Sofrem de psoríase há muitos anos, centenas de anos. E o tratamento, a gente tem há 50 anos os primeiros tratamentos. Então, a história da psoríase é bem bonita e eu fiz esse capítulo, um capítulo que me alegrou muito de poder estudar e saber mais a fundo coisas que a gente deixa de canto, né? Estudar fisiopatologia, tratamento e tal, mas a história, aquela coisa linda, assim, rica, eu não tinha estudado tão profundamente. Eu estudei para fazer esse capítulo, foi muito legal. Sim, nós tínhamos uma. Tá bom, Jaque.
Nós tínhamos uma pergunta ali da Leti, ela queria saber os principais sintomas, só para a gente finalizar a nossa live, então. Quais são os principais Claro. sintomas que a pessoa tem da psoríase? Tá. Então, assim, gente, quem tem psoríase tem uma mancha vermelha na pele, que pode ter em qualquer lugar da pele. Pode ser só no couro cabeludo, que às vezes parece caspa. Pode ser no cotovelo, que é bem comum. No joelho, tá? É uma mancha vermelha que cria umas cascas brancas em cima. Não necessariamente coça, mas tem paciente que tem mais coceira. A psoríase também pode acometer a unha. Então, às vezes o paciente acha que é fungo na unha e é psoríase. Então, a gente sempre procura, assim, é um detetive para procurar na pele do paciente outros sinais de psoríase. Mas isso é normalmente uma mancha vermelha brancas assim, na pele. Basicamente, esse é o sinal, o sintoma da psoríase. Pessoal, então, Jaque, ficamos muito felizes de ter te recebido aqui no nosso projeto de divulgação científica, um trabalho muito importante, né, para toda a população. E, claro, rendeu frutos maravilhosos de você também estar participando desse projeto de lei, né, montando sobre a psoríase na atenção básica. E que venha o doutorado, né? Que venha por aí, que tu não pare de pesquisar, não pare de amar a psoríase como tu ama, assim, estudar esse tema, né? Acho que a gente precisa disso num pesquisador, a gente quer mostrar isso para a população também. Vamos deixar o link do teu livro ali na nossa bio, tá? Do Ciência de Bolsa, para o pessoal acessar, Tá. acho bem importante. E te agradecer por ter aceitado, então, participar da nossa live. Deixo o espaço aberto, então, para você fazer as suas considerações finais. Não, imagina, gente. Eu que agradeço muito de ter sido convidada. É um prazer poder falar. Realmente, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. É muito honesto. Meus pacientes veem, que meus familiares veem, todo mundo vê. Eu adoro, adoro atender esses pacientes, porque a gente consegue mudar a vida deles. E, de novo, né? Psoríase é a promoção da saúde. Tu melhorar a vida do paciente com psoríase, tu melhora a vida do paciente, tu melhora a vida do familiar, tu melhora o trabalho dele, tu melhora tudo. Isso a gente consegue. E assim, gente, eu consigo em Santa Cruz, quem tá, sei lá, no interior do Amapá consegue, porque a gente tem isso hoje disponível no SUS. Então eu fiquei muito feliz de poder participar, eu agradeço muito o convite e foi maravilhoso poder fazer mestrado aqui na Unisc em Promoção da Saúde, porque a gente conseguiu trocar experiências com colegas de outras áreas da saúde, que é tão importante, porque a saúde é um bem-estar geral mesmo, e a gente precisa dividir isso com os outros colegas, porque não só na doença, mas na saúde também, todas as áreas da saúde são muito importantes. Então, muito obrigada, eu fico sempre à disposição. Então, pessoal, a gente se despede aqui da Jaqueline Barbosa. Despedimos também da nossa 8ª live do Ciência de Bolso. Uma ótima noite para vocês. E a gente se encontra num próximo episódio. Uma boa noite para todos vocês.